deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. São palavras de Jó em seu livro, no capítulo 10, versículo 12. Queridos, Deus é o Criador de tudo que existe, as coisas visíveis aos nossos olhos e as que são invisíveis. Não são palavras minhas, mas do profeta Jeremias, capítulo 27, versículo 5. Vamos ler? Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. Os secularistas, materialistas, tentaram implantar a teoria da evolução das espécies, objetivando excluir Deus como Criador e doador da vida, mas não prevaleceram em suas pretensões. Nada vai mudar no que se refere a Deus como Criador. Deus criou e deu ao homem a responsabilidade e a autoridade para administrar tudo, conforme vemos em Gênesis 1, versículo 26. É por isso que temos a consciência de que o que possuímos não é nosso, é de Deus. E o autêntico servo de Deus sabe perfeitamente que ele é um fiel mordomo de tudo que Deus lhe deu, e por sua fidelidade sem medida, ele recebe o louvor e a bênção do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Mateus 25, queridos, narra um ensino de Jesus Cristo muito importante. Ele diz que um homem, ausentando-se do país, chamou os seus empregados e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro 1. E diz o texto que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, diz a Bíblia que ele cavou, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu empregador. Depois de muito tempo, este voltou e foi procurar esses empregados para ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel,
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Há uma mentira universal que o diabo lançou na vida do homem. Eva disse que se comesse do fruto da árvore morreria. O diabo disse para ela: é certo que não morrereis. Nós nunca pensamos no dia da nossa morte, vivemos nossa vida e não pensamos nisso. Não pensamos que hoje mesmo Jesus pode voltar, que hoje ele pode vir para arrebatar os vencedores, os que se dizem servo de Cristo, mas são infiéis, não pensam nessa real possibilidade, sua morte ou retorno de Cristo à terra para arrebatar os seus, não passa pela cabeça destas pessoas, por isso permanecem infiéis. Se o irmão observar esta parábola, está concentrada no servo inútil, infiel, porque se trata de uma parábola advertência. O servo inútil perde a bênção, a salvação, e diz a Bíblia que é lançado fora. É o que aprendemos nesse ensino de Jesus Cristo. Eu pergunto, somos um servo útil ou inútil no reino de Deus? Porque ele era um servo infiel, este moço. O que faltou na vida dele, o que fez dele um inútil, o que produz um servo assim, queridos? Observe a desculpa deste servo inútil. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Observaram aqui que a cegueira espiritual desse servo inútil é tão grande ao ponto de ter um conceito errado do seu Senhor, neste caso, o próprio Deus. A maneira como conhecemos a Deus, a maneira como experimentamos de Deus, determina como nos relacionaremos com Ele. Quando não temos luz de Deus, não podemos nos enxergar, nem mesmo enxergar o nosso Deus. No conceito deste servo, ele pensava que conhecia Deus em profundidade e revelação. Ceifas
onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Este servo estava completamente equivocado. Ele não sabia quem era, nem tampouco quem Deus era. Deus responde e expõe o que estava no coração do servo inútil com estas palavras: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Esta palavra sabia, ou seja, saber de ouvir falar, Deus dizia que ele o conhecia superficialmente, que não se enxergava e não sabia quem era de fato o Senhor. Muitas pessoas chegarão diante de Deus naquele dia e terão um grande problema, uma grande surpresa. Enganaram a si mesmo, achando que servia a Deus na terra, que eram verdadeiros crentes em Cristo, irão receber não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vamos ler 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falava isso porque tinha mais luz do que os outros. Ele se enxergava, ele sabia quem era ele e quem era Deus. A maneira de conhecermos a nós mesmos é conhecermos a Deus. Muitas pessoas acreditam conhecer a Deus, mas não o conhecem. Suas vidas estão tortas como uma parede erguida sem a utilização do prumo. O prumo do pedreiro é de uma importância fundamental. Quando olhamos a parede, ela parece estar totalmente alinhada, retinha. Quando se coloca o prumo, é possível ver o quanto ela está torta. Somente descobrindo a graça vem a transformação. Paulo era um crente que olhava para dentro de si e era um homem verdadeiro. Ele dizia: não presto, miserável homem que sou, não consigo me mudar. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24 ao 25. Realmente a mudança vem quando reconhecemos nossos erros e pedimos que Deus nos mude. A causa do servo ser inútil, de não frutificar, é a falta de intimidade. Se tenho intimidade com Deus, sei de minhas responsabilidades e obrigações para com o Evangelho, para com Deus. Observe Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Jeremias, o profeta, disse: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. O servo bom e fiel foi feliz porque zelou bem pelo pouco que recebera, e assim, tanto quanto o anterior, se habilitou para administrar o muito. A questão da fidelidade sobre o pouco leva a nossa reflexão
há várias outras lições de importância prática em nossas vidas. Se não formos fiéis nas pequenas coisas, como poderíamos esperar que seremos fiéis nas grandes? Saia de perto de crente suvina, infiel, falou um pastor. Ele pode te contaminar com as suas choradeiras, isto porque as coisas estarão sempre ruins para ele. E espiritualmente, ele estará em decadência e não vai te ajudar, só atrapalhar. Novamente, reconheça que tudo pertence a Deus. Davi assim se expressou em sua oração: Tua és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riqueza e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. 1 Crônicas 29, do 11 ao 12. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Bendito e eterno Deus, Davi disse uma grande verdade, que tudo vem de Ti e nós somente devolvemos o que é Teu. O apóstolo Paulo também nos ensina que ninguém deu a Deus algo que primeiro não tenha recebido dele. Quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Paulo falou isso em Romanos 11:36. Queremos ser, ó Deus, servos fiéis, ter um coração sempre agradecido, como bem expressou Jó. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na Tua providência cuidaste do meu espírito. Nossa vida está nas Tuas mãos, por isso Jó afirma que o Senhor cuidava dele, aleluias. Ele passou por enormes sofrimentos e dores, mas manteve a sua confiança neste Deus tremendo e maravilhoso. Queremos ter uma vida assim também, Pai, de dependência e também de agradecimento pelos grandes feitos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, fiquem na graça e na paz de Cristo. Deus abençoa ricamente o seu lar.